Gente, agora que eu vi que grudou. Ai, gente, que grudou no meu cabelo. Ai, gente. Meu Deus, vai me dar. Gente. Caraca, isso dói muito. Ok. A cara tá péssima. Da boca. Não, gente. Ai, meu Deus. Essa foi bonita. Ah, não. Ah, meu cabelo, gente, meu cabelo. Ah! Tá acabando, gente. Ah, não, gente, não tá acabando, não. Enganei. Ai, meu Deus. Ai, gente.